Olá a todos, meu nome é Cleito Torres Viana Rodrigues, sou estudante da graduação do curso de Geografia da Universidade Federal de Viçosa. Vou apresentar o trabalho intitulado Variação de Temperatura e Umidade do Ar entre a cidade de Viçosa e Teixeiras, Minas Gerais, desenvolvido sob orientação do professor Edson Soares Fialho, do Laboratório de Bioclima do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Viçosa. Segundo Oak, um dos maiores nomes da climatologia mundial, quanto maior a cidade, maior a diferença entre a cidade e o campo. Então, com base nessa afirmação, optamos por comparar duas cidades inseridas nesse mesmo sítio convergente, mas com contingentes populacionais distintos. Viçosa é uma cidade mais urbanizada e populosa, e Teixeiras é uma cidade menos urbanizada e com menor população, né? A proposta desse estudo foi analisar como o espaço urbano influencia nas condições climáticas locais, comparando as diferenças de temperatura e umidade do ar entre as cidades de Viçosa e Teixeiras, buscando compreender como o uso e ocupação do solo influencia e modifica as condições atmosféricas. O objetivo principal foi observar e comparar a variação temporoespacial da temperatura e da umidade do ar ao longo do transect entre essas duas cidades, identificando padrões microclimáticos urbanos e rurais. A pesquisa foi realizada no mês de maio de 2025, nos dias 5, 12, 19 e 26. O transect teve início ali no pavilhão de aulas da UFV, passando pelo centro da cidade de Viçosa, seguindo pela Milton Bandeira, pela Avenida Castelo Branco, pela rodovia que liga as duas cidades até o centro de Teixeiras. Para a coleta, utilizamos um datalog Robo, programado para registrar temperatura e umidade a cada 10 segundos, além do aplicativo Avenza Maps para o georreferenciamento desse trajeto. O percurso foi realizado de carro a uma velocidade média de 40 km por hora, com duração de 45 minutos. Os dados foram processados e analisados no software QGIS para elaboração desses mapas e no software IR para geração dos gráficos comparativos. Resultados. Inicialmente, a gente tem aqui duas imagens satélites, uma do centro da cidade de Viçosa, com a rota desse transect, né? E com os pontos onde foram coletadas essas análises de temperatura e umidade. E aqui também um mapa do centro da cidade de Teixeiras, também a gente consegue observar o trajeto que foi percorrido e também os pontos onde coletamos os dados de temperatura e umidade. Aqui a gente mostra o mapa de temperatura. Na parte inferior, a gente observa a cidade de Viçosa e a parte superior, a gente observa a cidade de Teixeiras. Aqui a gente consegue ver que os números mais elevados de temperatura estão na cidade de Viçosa, chegando aproximadamente a 25 graus Celsius no centro da cidade. E em Teixeiras, os máximos ficaram em torno de 22 graus Celsius. E os menores valores registrados foram ao longo da rodovia que liga as duas cidades, onde a gente observa que tem áreas mais vegetadas e pouco urbanizadas, chegando até 15 graus Celsius. E, bom, esse padrão ele evidencia a formação de ilhas de calor urbano na cidade de Viçosa, né? E eles estão associados à urbanização mais intensa e também à permeabilização do solo e à escassez de áreas verdes, né? No mapa de umidade do ar, a gente consegue ver um comportamento inverso, né? A cidade de Viçosa, ela apresenta uns índices menores de umidade, que estão entre 15% a 25%, e ao longo da rodovia a gente vê essa umidade aumentando progressivamente, chegando até 30%. E na cidade de Teixeiras, a gente consegue observar os maiores valores, né, que estão entre 30% e 36% de umidade. Nesse gráfico comparativo do transect entre as duas cidades, a gente consegue observar o ponto zero ali, a cidade de Viçosa, o ponto 50 é a rodovia, e entre o ponto 75 e 100 é dentro da cidade de Teixeiras. Então, aqui a gente consegue observar a temperatura, o gráfico à esquerda, a temperatura, a gente observa que na cidade de Viçosa temos temperaturas mais elevadas, né, na cor vermelho, laranja e amarelo. Ao longo do percurso, a gente consegue observar que essa temperatura caiu, né, a gente observa ali um azul claro, um pouco de azul mais escuro, e dentro da cidade de Teixeiras a gente observa um azul escuro mais forte, demonstrando que a temperatura foi muito menor. E à direita,
a gente tem um mapa de umidade, mostrando totalmente ao inverso do que a gente já tinha abordado, né? A cidade de Viçosa, a umidade bem menor, ao longo do percurso na rodovia, a umidade ela aumenta progressivamente, e dentro da cidade de Teixeiras a gente vê um aumento maior dessa umidade, né? Aqui a gente tem um gráfico comparativo da temperatura, a gente vê que o ponto zero é a cidade de Viçosa novamente, e a gente vê essa temperatura caindo ao longo do trajeto e ela normalizando dentro da cidade de Teixeiras. E a umidade ao contrário, né? Dentro da cidade de Viçosa, uma baixa umidade, ao longo do trajeto ela sobe progressivamente e no final, é, na chegada de Teixeiras e dentro da cidade, ela tem uma umidade maior, né? Bom, na discussão é importante destacar que essas diferenças se explicam principalmente pela estrutura urbana de cada cidade. Viçosa com maior densidade populacional, um crescimento urbano acelerado, uma forte permeabilização dos solos, somado a uma grande escassez de áreas verdes e de arborização, né? É, Isso então intensifica a retenção de calor e reduz a umidade dentro da cidade, gerando então as chamadas ilhas de calor urbano. Já na cidade de Teixeiras, que possui um número menor de habitantes e uma menor densidade de construções, e também uma presença maior de áreas verdes, ela apresenta condições climáticas mais equilibradas e mais favoráveis, né? Então, esse resultado, ele confirma o que Monteiro destacava, né? Que a urbanização desordenada, ela favorece a formações de ilhas de calor. E também o Amorim ressaltou sobre o papel das áreas verdes na regulação térmica e hídrica das cidades. Então, portanto, a gente conclui que a cidade de Viçosa apresenta fortes características de ilhas de calor urbano, potencializada por essa aceleração desenfreada da urbanização e pela impermeabilização desses solos, né, gerando diversos impactos para a sociedade e, e também aumentando cada vez mais a temperatura e diminuindo essa umidade, né? Já na cidade de Teixeiras, a gente vê que na cidade de Teixeiras e na rodovia, as condições são mais favoráveis, né, mais amenas, ela evidenciando que a estrutura urbana e o uso e ocupação do solo, e também a presença das áreas verdes influenciam diretamente nesses microclimas locais, né? Então, que a IOAD nos demonstrou, né, que ao falar que o uso e a cobertura do solo são determinantes para a variação climática em escala local, e também confirma as contribuições metodológicas de Fiala e Rocha, que destacam a eficiência do transeto nessas análises de climatologia geográfica em escala local. Então, assim, a gente também consegue reforçar na forma prática a afirmação que o Oak fez lá no início do nosso trabalho, né? Quanto maior e mais urbanizada essa cidade, maiores serão esses contrastes climáticos em relação ao seu entorno. Muito obrigado. Essas são as minhas referências bibliográficas. Até mais.